Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, os 7 Espíritos de Deus, o mandamento do sábado é os 7 Espíritos de Deus, e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos é o Cordeiro, e a doutrina dos 7 Espíritos é os 9 mandamentos, que é a serpente. Porque a serpente é o número 9 no hebraico, que é sabedoria e conhecimento. E quando você lê Livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Ali Jesus está revelando quando ele se tornaria o novilho do sacrifício. Porque ali Deus tinha dado uma grande vitória para o povo e o povo abandonou a Deus e começou a cair no pecado e nas coisas erradas. Aí Deus abandonou o povo e as serpentes do deserto começaram a morder o povo e o povo morrer. Aí Moisés clamou a Deus, Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de metal numa cruz e todo aquele que olhasse para a serpente de metal, toda pessoa que fosse picada pela serpente no deserto e olhasse para a serpente de metal seria curado. Lembrando, Jesus ele é a serpente, o número 9, que é a sabedoria verdadeira. E quando você... Então, os 9 mandamentos é a serpente verdadeira, a sabedoria verdadeira. Se você olhar para Cristo, você será salvo. Quando eles começaram a olhar para outras doutrinas, outros enganos, as falsas sabedoria, que era as serpentes do deserto, começaram a morder eles e eles começaram a morrer espiritualmente. Quando eles olhavam para Cristo na cruz, que era a sabedoria verdadeira, eles eram curados. Então, no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, ali Jesus revela o sacrifício que ele tinha que fazer pelo povo. Porque lembrando, Jesus ele é os 10 mandamentos, que é o mandamento do sábado, o 7º dia, e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos, que é a serpente. Então, 7 Espíritos com os 9 mandamentos dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. E quando você vai no livro de Mateus, capítulo 21, ali Jesus entra e morre na cruz, ele vence. Ali Jesus, que é o número 16, o leão, ele prova a sua fidelidade, que é o número 5, simbolizado pelo cachorro. 16 com 5 dá 21. Ali ele se tornou o novilho do sacrifício. Porque lembrando, Jesus ele é o cordeiro, que é o número 7, que é o mandamento do sábado. E Jesus ele é a serpente, que é os 9 mandamentos, a doutrina dos 7 Espíritos. E quando Jesus morreu na cruz, todos os outros Espíritos de Deus abandonou ele na cruz. Portanto, ele clama, Pai, por que me abandonaste? Ou seja, ali ficou só Jesus, que é o número 9, a serpente na cruz. Entendeu? Por isso que é no versículo 9 que a serpente é levantada na cruz. Que é Jesus. Ali todos os Espíritos de Deus abandonou Cristo e Cristo morreu só para cumprir essa escritura. Então lembrando, Jesus ele é o mandamento do sábado, que é o 7º Espírito, e a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos, que é a serpente. Se você pisar nela, você morre. Quando ele sacrificou na cruz, ele provou a sua fidelidade. Ele foi fiel como um cão. E o número do cão é o número 5. Então, 7 com 9, 16, forma o leão. Com a fidelidade número 5, 21, que dá o novilho do sacrifício. Este é o capítulo de Mateus 21, que Jesus entra e vence na cruz. Ele prova sua fidelidade para nós. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.